Boa noite a todos, estamos aí em fevereiro de 2024, sou o Edson, trabalhador aqui da Casa Espírita. Então, como é comum, né, se alguém quiser botar sua aguinha aí para magnetizar, para aproveitar, né, hoje é dia apenas de radiação, né, dia de mediúnico, mas vamos aí fazer uma reflexão sobre o Evangelho. A proposta de hoje é a gente refletir um pouco sobre a passagem de Zaqueu. É um personagem que a maioria das pessoas conhecem, mas o que talvez a gente pode tirar, vamos dizer, dessa passagem, né, contada por Lucas, do que a gente tira para os dias atuais. Então, a passagem ela consiste em Jesus estando passando pela cidade de Jericó. Zaqueu era um chefe dos publicanos. E então Zaqueu tinha uma estatura baixa e ele queria ver Jesus. Ele não conhecia Jesus, nunca tinha visto. Ele queria conhecer Jesus, ver Jesus, mas vinha uma turba em volta do Cristo, né? Então, tipo, tu visse lá na estrada, ó, tá vindo lá numa avenida, uma pessoa e aquela multidão em volta, tipo hoje um artista, alguma coisa assim, né? E ele queria ver, então, o que ele fez? Ele viu o caminho que eles estavam indo, correu na frente, se destacou, né? Correu lá na frente, se isolou do pessoal, subiu em uma árvore e lá ele esperou então Jesus passar. Quando a turba estava passando ali em volta de Jesus, essa multidão, né? Jesus olha para a árvore, lá para cima, para Zaqueu, e diz: Zaqueu, desce depressa daí, que hoje eu vou me hospedar na sua casa. Então Zaqueu desce depressa da árvore e recebe Jesus na sua casa. E ao Jesus chegar lá, ele não espera que Jesus cobre nada, que fale alguma coisa, mas ele diz: olha, Cristo, a partir de hoje eu vou doar a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém reclamar, se queixar de mim sobre qualquer coisa que ele se sentiu lesado por mim, eu vou restituir até 4 vezes. A região, muitas cidades, muitos povos já nem lutavam mais, eles preferiam já se entregar a Roma, porque os povos que lutaram muito, insistiram contra Roma, foram povos às vezes massacrados, para ser usado como exemplo. Então muitos, quando os romanos já chegavam, não, beleza, a gente vai se submeter ao jugo romano. E essa submissão consistia no quê? Consistia em
eles manterem as suas tradições, manterem a sua religião, seus líderes religiosos, seu comércio, mas tinha que pagar um imposto para Roma. E esse imposto, então, era cobrado pelos publicanos na região da Palestina. Alguns publicanos até eram cidadãos romanos, mas a maior parte dos cidadãos romanos, eles nem queriam ir viver lá na Palestina, né? Porque era quase como sair de uma grande metrópole e viver no interior. Então eles nem queriam, então eles acabavam contratando alguns judeus para ser cobrador de imposto. Então o publicano era um cobrador de imposto. E Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Então aqui tem uma parte do evangelho ainda que eu não comentei que fala, né? Porque quando Jesus fala que vai se hospedar na casa de Zaqueu, isso causa uma indignação, causa um espanto naquele povo que estava ali seguindo Jesus, porque eles disseram, nossa, como Jesus vai se hospedar na casa de um mau homem, né? Então, por isso que eles entendiam que Zaqueu era um mau homem, porque ele era judeu, só que ele estava ali cobrando imposto dos seus. Por exemplo, aqui no Brasil também a gente tinha os senhores de escravo, né? A escravidão, que é um karma coletivo que o Brasil ainda tem, né? E vamos ter que, ao passar dos anos, sanando esse karma coletivo com nossos irmãos indígenas. E só que às vezes assim, existiu tanto os indígenas como os escravos, os negros, né? Mas às vezes existiam assim próprios pessoas negras que eram às vezes aquele capataz da fazenda, que ia lá e acabava chicoteando o seu próprio povo, prendendo, maltratando. Então assim, o povo negro naquele momento, ele tinha muito mais indignação com esse que era deles, vamos se dizer, que se sentiam que faziam parte da cultura deles, e ele ainda fazia esse mal para eles, diferente daquele lá que eles já esperavam o mal deles. Mas assim, tu vê o teu própria pele, o teu próprio povo, né? Tua própria raça, às vezes açoitando o seu filho, para eles doíam mais. Então, às vezes, eles tinham mais dor contra essa pessoa do que contra o próprio patrão. E assim eram os judeus. Então, assim, eles tinham muito, vamos se dizer, dá para ver, uma questão negativa para esses judeus que eram cobradores de impostos. Porque já estavam ali, subjugados por Roma, né? Tinham que pagar os impostos, às vezes não tinha que chega. E daí, deles mesmos, ia lá cobrar aquilo. E assim, como cobrava? E se não tinha, ficava devendo para o próximo do ano, jogava dívida? Não, era tomado o que tinha, né? Às vezes a propriedade, às vezes as sementes que teriam que ser para plantar para o próximo ano, eles acabavam perdendo. Como eu disse, às vezes os animais, às vezes propriedade e às vezes filhos, sabe? Às vezes esposas que eram levados para Roma e colocados como escravos. Roma, ela também tinha escravos e os escravos romanos eram muitas vezes guerreiros capturados, pessoas capturadas de outros povos, e muitas vezes eram pessoas que não tinham mais condição de pagar suas contas, então ele acabava sendo um escravo para Roma, né? Então, para a gente entender quem era Zaqueu, né? Que ponto que ele estava. E Zaqueu, então, ele era muito rico, assim, ali coletando impostos, ele era milionário, vamos se dizer, se fosse dizer para os dias atuais. Então isso causava ainda mais indignação, porque como Zaqueu ficou milionário, será, né? Será que era só pelo salário romano? Será que ele acabava cobrando a mais do que não se devia? Isso não se fala, mas acontecia com muitos publicanos que faziam isso. Cobrava além do valor devido e esse povo judeu não tinha para quem se reclamar, né? Se ele reclamasse, provavelmente ele ainda seria preso. Então aqui a gente tem já quem foi Zaqueu, em que ponto ele estava. Então vamos buscar a reflexão agora para nós. Zaqueu estava em uma condição de má vida, em uma condição que ele traiu o seu próprio povo e com isso ele tinha lucro. Só que Zaqueu, naquele momento, ele teve um objetivo de vida, um objetivo de momento. O que era o objetivo? Ele identificou o que ele queria ver Jesus. Mas ele identificou que para ver Jesus ele tinha algumas dificuldades. Qual era a dificuldade? Ele identificou, ele era de estatura baixa. Então, quando ele identificou que ele era de estatura baixa, o que ele fez? Ele estava no meio de um povo ali, de uma multidão.
Ele se afastou da multidão, encontrou um lugar que Jesus ia passar, achou um lugar mais alto e subiu aquele lugar. Então aqui eu quero trazer reflexão para a gente. Muitas vezes na nossa vida aconteceu alguma coisa que a gente acha que não tem jeito. Às vezes a gente até está com remorso, está com culpa. E a culpa não é legal, sabe? A culpa, ela só... O remorso não é legal. A culpa é assim. A culpa porque quando eu sinto culpa é porque o meu consciente começa a me cobrar. Edson, tu errou ali. Isso é a culpa. Só que daí se eu errei, eu tenho que identificar o porquê eu errei, para eu tentar não errar mais e sair daquele ponto. Sabe? Agora, se eu ficar remoendo o remorso, ele, vamos dizer, ele é inércia. Eu estou só me remoendo. A culpa é aprendizado. Só que a culpa, então, ela tem que ser transformada o quê? Em ação. E essa ação, ela vai, digamos, muitas vezes a gente precisar de necessidade de ajuda. De ajuda do quê? Da espiritualidade, do próximo, de um amigo e do Cristo que seja. Então, nessa condição de a gente, não importa onde a gente esteja, não importa onde você está, não importa o que você já fez, mas importa o que você quer fazer daqui para frente. Então, qual o objetivo de vida você tem agora? Daqui para frente, o que você quer fazer? Então, você identificar isso. Você busca um objetivo, só que esse objetivo de vida, ele também precisa ser alguma coisa mais condicionada a algo perene. A gente sim ter sonhos, metas, objetivos, construções, para fazer a gente movimentar o mundo, movimentar a matéria. O dinheiro ele faz bem, que ele faz movimentar, ele faz a humanidade crescer, ter mais conforto, ter mais luxo. Hoje você está podendo ver uma palestrinha dentro da sua casa, tem todo o seu conforto, né? Por causa de tecnologia, de alguém que tinha dinheiro que investiu nisso. Então, o dinheiro, ele faz bem. O problema é o mau uso do dinheiro e viver para o dinheiro. Então, a gente ter objetivos e perspectivas de vida, não apenas materiais, mas também espirituais, também emocionais, também psíquicas, em conjunto com a família, com a esposa, com o marido, a gente ter sonhos. E que esses sonhos não sejam coisa apenas aqui, mas a gente ser feliz hoje, né? Com o que a gente já tem, ser agradecido. Então tá, primeiro ponto, ter um objetivo. Então, o objetivo era ver Jesus. Mas a gente pode ter qualquer objetivo, mas tendo um objetivo, beleza, objetivo bacana. Aí, muitas vezes a gente tem um objetivo, mas a gente tem desculpa. Ah, mas é porque eu sou isso, é porque o outro é melhor, é porque a empresa está mal, é porque o patrão é ruim, é porque o governo não está bom, é porque está muito quente. E quando a gente está dando desculpa, o nosso inconsciente, ele não quer trabalhar para nos ajudar. Ele só aceita aquilo e diz, nossa, tadinho, fica aí mesmo onde tu tá, sabe? Só reclama para o pessoal ter pena de ti, o tal do coitadismo. Então, assim, aqui eu mostro o quê? Tem um objetivo. Identifiquei a minha dificuldade, a minha deficiência, o meu problema. Eu vou fazer o quê? Ação para solucionar isso. Então é ação. Então ele planejou. Vou correr lá e vou subir em algum lugar para me levar. Show, entende? Então assim, às vezes eu não vou saber já o que fazer. Mas se eu parar de dar desculpa, o meu eu interior e meus guias, eles vão começar a me ajudar a ver o que eu posso fazer para melhorar. Mas eu tenho que saber para onde eu quero ir, senão como eles vão me ajudar se nem eu sei para onde eu quero ir? Quem já viu Alice no País das Maravilhas, né? Então a menina chega lá, pergunta lá, eu acho que é pro gato, né? Ah, essa estrada vai para onde? Mas tu quer ir para onde? Ah, não sei, então pode ir. Se tu não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então para onde a gente está indo? Que caminho pegou? Eu não sei, então para. Analisa, onde tu está? Da onde eu estou vindo? Para onde eu quero ir? Ah, o que eu preciso para chegar lá? Quais as dificuldades no caminho? Cada dificuldade que eu encontrar, eu não vou me queixar. Como eu vou vencer esse obstáculo? É isso, como eu vou vencer o obstáculo? E aí fazer ação para vencer. E onde vai chegar o processo que a gente vai alcançar. Então essa eu acho que é a primeira reflexão grande para a gente dessa passagem que eu acho muito legal. A outra é o quê? É que Jesus, ele para te alcançar, ele não quer pessoas santas, sabe? Porque ele tipo assim, os próprios apóstolos que eles buscou para falar com a gente eram pessoas imperfeitas, para falar com o povo, porque nós somos imperfeitos, ele sabe. E ele fala no final desse capítulo que ele, o Filho de Deus, ele veio para buscar aqueles desgarados, aqueles que não estavam, só que assim, ele não foi lá arrancar Zaqueu da multidão, ele veio para buscar o desgarado, mas ele
aceitou ele quando Zaqueu tomou uma atitude, uma ação e se colocou. E aí é onde Jesus chega, vai lá e simplesmente olha ele e chama ele pelo nome: Zaqueu, desce daí depressa. Jesus já sabia o nome dele. Jesus, isso mostra, Jesus nos conhece. Ah, mas eu nunca vi Jesus, eu nunca senti Jesus. Mas ele já te sentiu, ele te conhece. Ele é um espírito como nós, só que de um grau de evolução imensamente maior. Chico Xavier conseguia sentir, saber a presença das pessoas e o nome de pessoas que estavam em torno de 30, 40 metros dele. É onde a aura dele se estendia e tudo que estava dentro desse campo ele conseguia sentir. Quantas pessoas que chegavam ele já chamava pelo nome, que ele dizia para pegar lá fora da fila, trazer ali. Pessoas que nunca viram, ele sabia o problema. Agora Jesus, a aura de Jesus é a terra. Sabe? É a terra. Então assim, se Zaqueu fica lá encolhido, reclamando, ou ele nem está aí para Cristo também, né? Ah, não, eu já sou pecador mesmo, eu já sou aí, já estou aí subjugando o meu povo com os romanos, né? Me considero um traidor, tem remorso, e daí? Ele ia ficar lá, naquela melancolia. Jesus não ia lá passar a mão na cabeça dele. Então, uma das coisas é a gente aprender, que a gente identificar, sim, eu errei, mas agora eu vou fazer alguma coisa para me levar. Porque quando eu fazer me levar, Jesus automaticamente, naquele momento, ele me chama, ele me vê. Só que daí, naquele momento, é hora de eu ir. Zaqueu não ficou assim: nossa, será que é comigo mesmo? Foi olhar para trás, mas será que é com outro? Mas o que será que ele vai me dizer? Será que ele vai me pegar no pé, vai me cobrar, vai me puxar a orelha? Zaqueu, desce rápido daí. Zaqueu já estava pulando da árvore já. Que hoje eu vou me hospedar na tua casa. Então assim, aí nesse momento nós receber Jesus. E onde é que é a nossa casa para receber Deus? Para encontrar Deus, que Jesus disse? No nosso próprio coração. Então onde é que Jesus vem se hospedar? No nosso próprio coração. Só que se Jesus vai se hospedar na nossa casa, e a gente, no nosso coração, e a gente tem uma vida às vezes meia conturbada, muito agitada, o tempo é dinheiro, e o dia corre muito rápido, eu não tenho tempo mais para nada, sabe? Mas naquele momento eu tive um site, eu pedi, me levei e disse: Jesus vem, e Jesus veio para minha casa. Só que daqui que eu disse, eu vou doar metade dos meus bens para os pobres. Ah, então tem que vender minhas coisas? Não, não é nada disso. Mas você tem que abrir um tempinho para Jesus no teu coração. Um tempinho para Jesus nessa tua casa. Nessa casa aqui, ó. Sabe? Então, porque assim, às vezes eu só vou querer chamar Jesus na hora que eu estou ali com o problema, e depois Jesus não precisa mais. Eu vou encher tudo com outras coisas de novo. Então, aquela ideologia ali, essa passagem de Zaqueu dar 50% das coisas que ele tinha para o outro, é a gente abrir um espaço de tempo hoje, trazendo para hoje, para Jesus, no nosso coração. E a outra parte de ele trabalhar, pagar 4 vezes por alguém que se sentisse lesado, é eu começar a fazer alguma coisinha para o próximo, alguma coisinha para o outro. Eu trabalhar não só mais para mim, mas eu trabalhar para a seara de Jesus. Porque a partir do momento que Jesus entra no meu coração, eu saio do egocentrismo, que é o que o ser humano vive hoje, né? A gente vive tipo num mundo que nos ensinou, e muitas vezes até os pais ensinam hoje em dia os filhos, que tudo é a nossa volta, tudo é para nós, né? A gente é o centro do universo e tudo aí é para mim, sabe? E aquilo que não está bom para mim não é bom, sabe? Então a gente vai entrar no narcisismo, a sociedade narcisista, sem perceber a gente vive isso, sabe? Alguém não concordou com uma coisa que eu falo, a pessoa não presta, né? Alguém não deu um like lá no meu negócio, eu já não gostei porque ele não me deu um joinha. Então, a gente está vivendo muito isso. Então a gente precisa sair disso para nos unir com a natureza. O que é a natureza? É Deus, é o todo. E a natureza não trabalha para si própria, ela trabalha para o todo. Então a gente ia tirar um pouquinho desse tempo nosso e começar então a nos desenvolvermos para ajudar um pouquinho o outro, né? E quando eu começar a fazer isso, eu não olho mais só para o meu umbigo, eu não tenho mais tanto problema. Porque eu vou ver que lá fora existe muito problema, muito pior que os meus, e o que eu estava reclamando talvez não é motivo de reclamar. Talvez eu vou começar a agradecer pela minha vida, em vez de me queixar.
sabe? Porque eu começo a olhar outras coisas e essas outras coisas vão ser muitas vezes muito mais dificultosas e piores do que as coisas que eu passo, porque senão parece que o que eu passo é mais pesado, o que eu passo é pior, né? O outro não me entende, é eu que estou passando isso, né? Então essa seria as duas ideias principais, né? O nosso processo de projeto de vida, nos desenvolver, não reclamar das dificuldades, mas buscar condição de vencê-las, saber para onde a gente quer ir, não importa o que a gente já fez, mas quando a gente encontrar esse Jesus, né, deixar que Ele nos encontre e a gente se levar para encontrar Ele, que a gente abra um espaço na nossa vida para que Ele fique no nosso lar, para que Ele não seja que a gente não seja rápido alguém que recebeu uma visita e está mandando essa visita embora. Para que Jesus não seja uma visita da nossa casa, mas para que Ele seja um familiar do nosso lar. E assim a gente poder viver um pouco melhor nesse mundo ainda tão conturbado e tão confuso, muitas vezes, né? Que nos exige tanto e parece que às vezes a gente não dá mais conta do tanto que eles exigem. Do mais que a gente dê, parece que mais cobra. Então, quem sabe é só frear, dar uma parada, respirar, deixar esse mundo louco ir para frente e a gente ficar observando para ver o que dá. Mas ficar ali, tranquilo, bem, com bem-estar, mas para isso a gente precisa encontrar um lugar tranquilo. E esse lugar tranquilo é o seu coração, é o seu tesouro. E onde está o seu tesouro, aí também está o teu coração, né? Então, que Jesus possa ser o nosso tesouro, porque talvez seria a nossa única âncora realmente firme nessa transição planetária a qual estamos vivendo já, né? E quando eu falo Jesus a única, não estou aqui dizendo que outras religiões que não são cristãs não possam ter também o seu amparo, porque muitas vezes a mensagem de Jesus pode ser mais vivida por aquele que nem é cristão, que viver Jesus não é a imagem dele, não é a persona dele, mas é a proposta do Cristo vivenciada dia a dia através das mãos, dos atos, com carinho e com amor. Grande abraço, agradeço aí o tempo de todos, fiquem com Deus e até a próxima.